Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 7. Nós vamos estudar um pouco sobre o relevo e o clima do Brasil. Vamos estudar, na verdade, a partir deste capítulo, as paisagens naturais do Brasil e a relação da sociedade com essas paisagens. Como que essas paisagens naturais interferem na vida da sociedade. Nessas imagens, para iniciar o capítulo, tem a demonstração aqui de duas paisagens extremamente diferentes. Duas paisagens naturais com características muito diferentes. Na paisagem de cima, onde está a legenda "Pessoas passeiam em trilha em área de Mata Atlântica no Parque Estadual da Pedra Branca, no Rio de Janeiro". Observem que a paisagem apresenta um ambiente mais úmido, um ambiente mais florestado, desenvolvimento de vegetação, com cursos de água, diferente da paisagem de baixo, que representa um ambiente mais seco, A gente percebe pelo tipo de vegetação, pela formação do solo, que as temperaturas também são mais elevadas e que chove pouco, Essa vegetação aqui, gente, inclusive, é uma vegetação adaptada a esse tipo de clima, a esse tipo de ambiente. É um ambiente com pouca chuva. São as chamadas xerófitas, as cactáceas, que estão adaptadas a elevadas temperaturas e a um regime baixo de chuvas. Então, neste capítulo, nós vamos estudar as diferentes paisagens, Vamos entender como que os elementos naturais eles se relacionam, dando origem a essas paisagens, e como essas paisagens naturais elas influenciam a vida humana. Vamos relembrar o que são as paisagens. Paisagem, pessoal, é tudo aquilo que nossos olhos conseguem ver. Nem sempre a paisagem, gente, vai ser caracterizada apenas por volumes, Mas também por cores, por movimentos, por odores, por sons. Por exemplo, às vezes vocês estão dentro de casa, no quarto de vocês. Aí vocês escutam a buzina de um carro lá na rua. Vocês estão escutando, mas vocês sabem que tem um carro lá na rua. Então, este carro ele está compondo parte da paisagem. A paisagem ela vai alterando com o passar do tempo, Seja pela influência dos elementos naturais, ou seja pela influência humana. A paisagem ela não é criada de uma vez. Ela vai se criando ao longo dos milhões de anos, ao longo da existência humana também. Vamos entender um pouquinho essa dinâmica da natureza, como que ela funciona. A dinâmica da natureza é a dinâmica dos elementos naturais interagindo entre si para originar as diversas formações paisagísticas, as diversas paisagens naturais. Esses elementos da natureza interligados, eles agem uns sobre os outros, de modo que se um sofrer alteração, vai modificar todo o conjunto ou todo o sistema. Nessa imagem aqui nós temos neve no município de Caxias do Sul. Ao fundo notam-se as araucárias, estão vendo? Essa formação vegetal ela é característica de um ambiente com temperaturas mais baixas, E com altitudes relativamente um pouco mais elevadas. Na região sul, predomina um clima subtropical, que características deste clima são chuvas distribuídas durante o ano todo, ou seja, chove durante todo o ano. O inverno, as temperaturas são mais baixas, E no verão, temperaturas mais elevadas. A araucária, em função da extração madeireira, da exploração antrópica, gente, é uma vegetação que corre o risco de extinção. É uma espécie em risco de extinção. Restam cerca de 5% das araucárias na região sul do Brasil. Agora, vamos entender como que os elementos naturais eles se interrelacionam. Por exemplo, eu vou grifar aqui para vocês anotarem. Observem aqui. A vegetação ela depende do clima e do solo, mas ela também influencia. O clima ela influencia o solo.
Por exemplo, as plantas que possuem raízes profundas, elas evitam processos erosivos, elas seguram o solo. Quando elas seguram o solo, impedem que haja um movimento de massas, né? A vegetação também protege o solo contra processos erosivos, ação do vento, ação da água, e interfere também no clima. Em uma região onde há muito desmatamento, onde há muita queimada, vai aumentar a temperatura local, então vai interferir no clima local também. O clima ele é influenciado pelo relevo. As áreas elevadas, por exemplo, são mais frias e barreiras montanhosas podem dificultar a penetração de nuvens úmidas para determinados locais. Nesse caso aqui, gente, as barreiras montanhosas, um exemplo claro aqui no Brasil é o Planalto da Borborema, na região Nordeste. O Planalto da Borborema impede a passagem de massas de ar com umidade para o sertão nordestino. É só por isso, então, que lá o clima é semiárido, é por isso, então, que lá não chove direito? Não é apenas por isso, este é um dos fatores que contribuem para a escassez de chuva nessa região. O relevo também é modificado pela ação da chuva, do vento e variação da temperatura. Como assim? Erosão, né? Quando chove, a água da chuva transporta sedimento. A água da chuva desgasta o solo e transporta esse material desgastado para a região mais baixa. Então, esses elementos naturais, eles vão se interrelacionando, dando origem a diversas paisagens naturais. Um outro exemplo, a água dos rios, né, que evaporam. Quando se forma um lago artificial, o volume de água nessa região é maior, porque de chuvas é maior, porque há uma maior evaporação em função da concentração de água no lago. O território brasileiro, como nós já sabemos, é um território extremamente extenso, né? O Brasil possui a quinta maior extensão territorial do mundo, cerca de 8,51 milhões de quilômetros quadrados. Então, em função, gente, dessa grande extensão territorial e da posição geográfica do território brasileiro, ele vai apresentar uma ampla variedade de paisagens. Então, o Brasil ele é muito heterogêneo quando a gente fala nas paisagens naturais. A gente tem que lembrar também, não podemos esquecer, como que a posição geográfica do Brasil influencia, né? Temos que lembrar que quanto mais próximo do oceano, as regiões mais próximas do oceano, do mar, do litoral, chove mais. O regime pluviométrico é maior. Nas regiões mais afastadas do oceano, mais no interior do continente, chove menos. Temos que lembrar também que à medida que se afasta da linha do Equador, a temperatura ela vai diminuindo. A região ali tropical, né, entre os trópicos, a região próxima à linha do Equador, é a região mais quente do planeta, porque é a região que é beneficiada pela luz do sol durante o ano todo. Um outro fator também é a altitude. À medida que a altitude ela aumenta, a temperatura ela diminui. É quando o ar vai se tornando mais rarefeito, né? Por que que isso acontece? Por conta da coluna de ar que está localizada, né? A pressão atmosférica ela é menor, a menor concentração de gases, consequentemente menor retenção de calor. Por isso que, à medida que a altitude ela aumenta, à medida que a gente se distancia do nível do mar, a temperatura ela diminui, a menor retenção de calor. Vamos entender um pouquinho sobre a estrutura geológica e o relevo do Brasil. Mas o que é a estrutura geológica, gente? A estrutura geológica, pessoal, ela é a base, né, da formação do relevo de determinado local. São as rochas que compõem o relevo de determinado local. Elas podem estar dispostas em diferentes camadas, ser de diferentes tipos e de idades diversas, né? E podem ser originadas também por distintos processos naturais.
A importância da estrutura geológica, gente, vai depender das riquezas naturais concentradas nessa estrutura geológica. O ponto de partida para compreender a estrutura geológica de um lugar é saber quais são os tipos de rochas ali predominantes. Dependendo do tipo de rocha que aparece em maior quantidade, podem-se reconhecer três principais estruturas geológicas: os escudos cristalinos ou maciços antigos. Os escudos cristalinos são compostos de rochas cristalinas, né, ígneas ou magmáticas e metamórficas. Ígneas ou magmáticas, gente, são aquelas originadas a partir da erupção de um vulcão, né, da lava, do magma, que se resfria. E as metamórficas é a mudança das rochas sedimentares e das rochas ígneas. Os escudos cristalinos, eles são estruturas bastante resistentes e rígidas e de idade geológica bem antiga. Desculpa, gente, está muito seco o tempo. Os escudos cristalinos, então, gente, eles sofreram erosão, sofreram compactação e sofreram metamorfismo. São estruturas extremamente antigas e que não se encontram no limite de placas tectônicas. Os escudos cristalinos se encontram no centro dessas placas tectônicas. As bacias sedimentares, elas são formadas em áreas mais baixas, né? Em regiões onde há o acúmulo de sedimentos. Apresentam rochas mais recentes que os escudos, datam das eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, constituídas por detritos acumulados e compostas de rochas sedimentares. As bacias sedimentares, elas dão origem a planícies, planaltos sedimentares e depressões. Observem aqui nessa imagem, Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, formado por rochas cristalinas, no município de Santa Isabel. Se é formada por rochas cristalinas, a estrutura geológica, então, são escudos cristalinos, né, ou maciços antigos. Esses maciços antigos, eles dão origem a relevos planálticos e, eventualmente, algumas depressões, que são áreas rebaixadas que sofreram com processos erosivos. Os dobramentos modernos são áreas que sofreram elevações do terreno. Modernos quer dizer que são formações mais recentes, gente. Esses dobramentos modernos, eles se formaram no limite de placas tectônicas, no encontro dessas placas tectônicas, a partir da colisão de placas tectônicas. Em consequência de pressões originadas no interior do planeta, se formaram no período terciário na era cenozoica. Formam um relevo montanhoso como as grandes cadeias montanhosas, Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas, Himalaia, os Alpes. Nessas duas imagens nós temos formações areníticas esculpidas pela ação dos ventos e das chuvas no Parque Estadual de Vila Velha. Está localizada em uma área de bacia sedimentar. Santiago do Chile, ao fundo das montanhas da Cordilheira dos Andes, formadas por dobramentos modernos. Estrutura geológica do relevo brasileiro. A estrutura geológica do relevo brasileiro, gente, é uma estrutura mais antiga. Ela é constituída por escudos cristalinos, pouco mais de um terço, né, 36% do território nacional, e por bacias sedimentares, que ocupam 64% do território nacional. Não existem dobramentos modernos no Brasil, não existem as chamadas montanhas típicas, porque as montanhas típicas, os dobramentos modernos, são formações mais recentes. E a estrutura geológica do relevo brasileiro é uma estrutura mais antiga. Existe apenas no Brasil as áreas montanhosas originadas por dobramentos antigos, de bilhões de anos, que foram ocasionados por falhas geológicas
e pela erosão diferencial. O que quer dizer isso? Desgaste, processo erosivo, desgaste das áreas mais altas e transporte desse material para as regiões mais baixas. O território brasileiro ele é predominantemente tropical. O que quer dizer isso? Está ali localizado entre os trópicos, na região tropical, próxima ali na região equatorial. Então, os agentes que vão interferir na alteração do relevo, na modificação do relevo, além da ação humana, são elementos como o clima, que são as precipitações, as chuvas, né? Ventos, temperatura e a hidrografia, que são os rios. As altitudes do relevo brasileiro, em geral, são modestas. Apenas 2 picos se aproximam de 3.000 metros, o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março, os dois ali na fronteira com a Venezuela, né? Cerca de 41% do território nacional tem no máximo 200 metros de altitude, 37% tem até 500 metros de altitude e 14,7% até 900 metros de altitude. Essa altitude, gente, vocês têm que lembrar a diferença de altitude com altura. A altitude considera o nível do mar, tá bem? O território brasileiro ele está localizado em uma reposição central na placa sul-americana, placa tectônica sul-americana. Por isso que aqui não existem os dobramentos modernos, os dobramentos do período terciário. E também o território brasileiro ele não sofre com abalos sísmicos intensos. Sofre sim alguns abalos sísmicos por conta de reacomodação de camadas de massas de terra e também por falhas que existem ao longo da placa tectônica. O relevo brasileiro, gente, ele é constituído basicamente de planaltos, com alguns chapadões e serras, além de depressões. Que são as áreas rebaixadas que sofreram desgaste em relação ao seu entorno. As planícies ocupam bem menos, tá? As planícies elas vão ocupar uma pequena parte do território brasileiro. Nessa imagem aqui está mostrando para a gente Serra da Mantiqueira, localizada em área de planalto, no município de Camanducaia, Minas Gerais. As principais unidades do relevo brasileiro. O relevo brasileiro, o relevo terrestre brasileiro, ele é subdividido em 4 macro-unidades: planaltos, planícies, depressões e montanhas. E em algumas micro-unidades, que estão ao lado, né, das unidades maiores. Os planaltos são terrenos altos, variando de planos, né, que são as chapadas, e ondulados, colinas e morros. Geralmente, em um planalto, predomina o processo de erosão. O que quer dizer isso? O desgaste, erosão por conta da água, da chuva, erosão por conta da ação do vento. E esse material desgastado nos planaltos é transportado para as regiões mais baixas e geralmente se acumulam nas planícies, que são terrenos mais planos e quase sempre baixos, formados pela acumulação de sedimentos de origens diversas. Fluvial é a planície fluvial, marinha, planície marinha, lacustre, eólica ou glacial. Além da planície fluvial, que é aquela formada por rios, pessoal, existe também a planície aluvial. Também forma-se ali no entorno de rios, mas a diferença é que ela forma uma região de inundação e também acúmulo de argila, material argiloso. As depressões são áreas rebaixadas, situadas abaixo do nível do mar, elas são depressões absolutas. E quando estão acima do nível do mar, são depressões relativas. No Brasil, não temos depressões absolutas. Um exemplo de depressão absoluta, gente, que é muito famoso, é o Mar Morto, tá? No Brasil vai predominar, então, nós vamos ter como depressões as depressões relativas. Montanhas são terrenos altos e fortemente ondulados, podendo ter várias origens, dobramentos, vulcanismos, blocos falhados.
dentre outros. Neste mapa aqui está trazendo para a gente a formação do relevo brasileiro. Observem aqui que há a predominância dos planaltos e a predominância das depressões. Essa formação aqui chamada de montanha, a gente tem que ficar atento porque refere-se a planaltos com domínio de relevo montanhoso e de serras. Então não são as montanhas típicas como o Himalaia, como os Andes, como os Alpes. São regiões planálticas de relevo montanhoso, com formação de serras. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui a nossa aula para ela não ficar muito extensa. Na próxima aula nós vamos continuar com o conteúdo. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia, são as páginas 146 e 147. O número 1 da página 147 pode ser feito individualmente. E tem essas atividades complementares também. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.